Oi pessoal, estamos aqui nos estúdios da S2 News, dando seguimento ao nosso quadro de entrevista. Hoje a gente está aqui com a presença do técnico de futebol da cidade, Glauber Maurício, e com o craque da Taça das Quebradas, Diego dos Santos. Vamos então conhecer um pouquinho da história. Glauber, conta pra gente, assim, como que você começou, como começou a sua relação com o futebol? Na verdade, eu comecei no Rio de Janeiro, tinha 19 anos, trabalhava com projeto social numa favela, projeto que tinha o objetivo de pegar as crianças carentes daquela região e mostrar a elas que tem um caminho a ser seguido, quebrar aquele elo, porque a família às vezes vai sempre naquele ritmo, então tinha que ter um basta para que eles chegassem a algum lugar na vida. Então a gente começou com esse projeto social. Eu sempre tive esse ideal de pegar o talento, juntar com a oportunidade e formar um jogador de futebol. Então, graças a Deus, desde 99, quando eu comecei, até hoje vem dando certo. E você estava contando que você, na verdade, teve um machucado no pé e começou a treinar profissionalmente. Isso, todo menino sonha em ser jogador de futebol. E no meu caso não era diferente. Eu treinei alguns clubes lá no Rio de Janeiro, no Botafogo, no Vasco, só que eu tive uma contusão no meu pé, uma contusão não muito grave, mas antigamente os clubes grandes eram difíceis de você entrar, então eu fui dispensado e eu resolvi estudar. Então aí eu comecei a estudar e comecei a trabalhar com projeto social. Aí foi onde que começou a nossa história nessa caminhada. Então, Glauber, conta pra gente também como que é a cena do futebol amador na cidade. Aqui São Sebastião, por ser uma cidade, vamos dizer assim, dormitório, o futebol aqui é muito forte. A gente tem desde da molecadinha pequenininha, de 6, 7 anos, até o veterano, tem até acima de 40 anos. Então o campeonato aqui, na final, o campo central ali, que é o coração da cidade, que a gente chama, os desportistas, ele recebe 3.000 pessoas na final. Todas as categorias. Aqui a gente tem, no adulto, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira divisão. Na base, a gente tem mirim, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e juniores. Então, assim, o futebol aqui em São Sebastião ele é muito forte e a comunidade abraça. Da estádio lotado. Lotadíssimo. Afinal, aqui é coisa de... Às vezes dá mais público do que no profissional. E trabalhar assim na área com o projeto social, assim, quais são as dificuldades que você encontra hoje? A gente tem muito problema com apoio. A gente não tem um apoio necessário porque a gente precisa, a maioria das vezes, os jovens que a gente atende, ele não tem uma alimentação adequada. Então, um projeto social, para ele funcionar, o pontapé inicial, na minha opinião, seria uma alimentação. Então, a gente sempre tenta ajudar com algum lanche, alguma coisa. A criança não tem uma chuteira adequada, não tem uma roupa adequada. Então, assim, a falta de apoio, ela prejudica muito nesse ponto. E aí a gente corre de um lado, corre do outro e tenta fazer porque o nosso sonho é ver o projeto acontecer. Então, a gente, às vezes, deixa de estar com a família no final de semana, deixa de, às vezes, comprar uma roupa para um filho, comprar uma roupa para a gente poder estar ajudando, porque a gente acredita muito nesse ideal. E a ação, assim, os times, você vê resultados positivos nos jovens? Quais são, assim, esses resultados? Com certeza. A nossa felicidade, aqui em São Sebastião tem vários exemplos. A gente vai no posto de gasolina, a gente vai abastecer, quem atende a gente é um jovem que já foi do nosso projeto. Ele que está ali te atendendo. A gente vai no bombeiro, o jovem que é o motorista do bombeiro, ele foi do nosso projeto social, da cidade, tem vários, entendeu? Você vai numa padaria, a pessoa que te atende é um jovem que te reconhece do projeto social. Então, pra gente isso aí não tem nenhum pagamento, nenhum dinheiro do mundo paga isso, entendeu? A gente continua por causa disso. E sai jogador de futebol, a gente inclusive tem um jovem hoje que está no juvenil do Atlético Mineiro, está prestes a assinar um contrato profissional, que é o Gabriel. Então, assim, é isso que move, a energia que a gente tem para poder continuar é essa. E recentemente vocês tiveram aqui a Taça das Quebradas. Então, conta um pouco como foi essa experiência que mobilizou, saiu um time vencedor, né, vai para o Rio. A Taça das Quebradas, quando a gente recebeu o convite, a gente meio que assustou um pouco, porque a gente chegou nesse ponto. A gente não tem estrutura, a gente não, mas vamos nessa.
juntamos com alguns donos de escolinha aqui de São Sebastião, de projetos sociais, conversamos, chamamos alguns treinadores para estar junto com a gente e fizemos um selecionado da cidade. E graças a Deus a gente conseguiu, teve a honra de escolher os melhores e a gente conseguiu ser campeão. E por coincidência, a final foi no dia do aniversário da cidade e a gente conseguiu trazer esse presente, porque a cidade precisa muito, porque todo dia tem um jovem morrendo na cidade, a violência só está crescendo, então a gente quer estar na contramão dessa situação, a gente quer tirar os jovens dessa criminalidade para que eles possam estar almejando uma coisa melhor na vida deles. E o Diego aqui então, que participou dessa Taça das Quebradas, assim, como que foi a experiência e a expectativa agora que vocês vão pro Rio de Janeiro? Foi uma experiência boa, porque ninguém acreditava. Tipo, nosso time, todo mundo sabe que nosso time tinha muita qualidade, né? Mas ninguém acreditava que seria essa tumultuação toda, porque, tipo, um dia que a gente foi pra final, tinha um bocado de gente me abordando na rua, na escola. Ó, você tá na final da Taça Quebrada, passa no Globo Esporte, na FTV. Foi, tamo lá, mas se Deus quiser a gente vai ser campeão, e isso aconteceu. Foi uma sensação de jogador de futebol mesmo. É, todo mundo te conhecendo é bom, né? E o jogo foi um jogo difícil, na verdade foi de virada que vocês ganharam. Até nos pênaltis. Foi verdade. 4x4 no jogo. Graças a Deus pude fazer 2 gols e ajudar o time. E você joga no meio de campo, assim, você pretende ser jogador profissional, seguir nessa posição, ou quebra-atacante pra... Não, pretendo continuar no meio de campo, porque pra minha estatura, pra atacante, não é muito recomendável. Porque pra atacante tem que ser mais forte, mais alto. Então, quem tá ali no meio, eles dão muita atenção pra estatura, mas se ali no meio de campo, nem tanto. Então, Diego, conta pra gente também como que é um pouquinho a sua relação com o Glauber, que treinou vocês e faz tanto pelo futebol da cidade. O Glauber é, tipo, meio que um cérebro na cidade, porque tudo que gira em torno do esporte no São Sebastião, ele tá envolvido. Porque pra correr atrás de time, de jogador, de ônibus, tudo isso daí, ele tá envolvido no meio. Então, isso é uma grande ajuda que ele tem. E esse título aí, foi até o aniversário dele no dia do título, então a gente deu esse presente pra ele. Como que foi, assim, a reação da família, dos seus amigos, por estar, assim, na Rede Globo? Se você teve um pouquinho daquele sonho do jogador de futebol, como que foi? É, que nem eu falo, meu pai sempre me apoia em tudo que eu faço. Meu pai, minha mãe, minha família todinha. Tipo, eu comecei com a ideia de ser jogador profissional depois que eu vi meu tio. Eu ia no estádio ver meu tio jogar. Aí eu comecei com essa ideia. Eu falei pro meu pai, eu vou ser jogador. Aí meu pai, basta você só querer. Eu falei, eu vou conseguir. Aí ele pegou e falou, não, eu vou te apoiar sempre que você precisar. Sábado mesmo ele tava lá no jogo, na final, apoiando lá. Tava lá, ele, minha mãe, meus irmãos. Então, tá voltando aqui um pouquinho pro Glauber. Glauber, fala pra gente, então, como é que foi o procedimento dessa taça? Na verdade, como funcionava, os pré-requisitos? No caso, o primeiro item, o atleta tinha que estar estudando. E a gente pegou isso muito firme. A organização do campeonato pediu para os treinadores para poder estar olhando por esse lado. Então, se não estivesse estudando, não participava do campeonato. Inclusive, teve um caso, não em São Sebastião, mas na outra equipe, que tinha um menino que sonhava em jogar o campeonato, só que ele não estava estudando. Então, ele correu, se matriculou no colégio, conseguiu a vaga para poder participar. Então, assim, a importância maior desse tipo de projeto é esse, porque insere as crianças, os jovens no colégio. A gente sempre conversa com eles a respeito da família, de tudo, para a gente poder estar dando vamos dizer assim, um norte para eles saber o que é certo e o que é errado. Porque os jovens, na maioria que jogou com a gente, tem entre 14 e 17 anos. Então, eles já sabem o que é certo e o que está errado. E o nosso objetivo é esse. Não só ser o campeão. O título foi a cereja do bolo. Mas, assim, desde o começo tem um processo. A gente bate na tecla. Respeitar os pais, tem que estar estudando, tem que estar fazendo curso, tem que estar procurando. Porque amanhã eles podem não virar jogador de futebol. Aí eles vão fazer o que da vida? Eles têm que ter uma profissão, tem que ter um estudo, tem que ter uma coisa, porque estudando já está difícil, imagina se não estudar. Então, assim, o nosso pensamento quanto a isso é bem definido e a gente passa
faz questão de cobrar deles. E teve resistência dos pais para participar, deixar os filhos participarem? Não, graças a Deus a nossa equipe não teve nenhum problema. Pelo contrário, foi o que o Dieguinho falou, a gente teve o apoio dos pais, muitos estavam trabalhando, não pôde acompanhar de perto, mas mandava mensagem, ligava, e isso aí pra gente é bom, entendeu? Porque precisa de documentação, precisa de autorização, precisa de tudo. Então, assim, a maioria dos pais, vamos dizer assim, 99% estava ao nosso lado e ajudou de alguma forma, né, nesse processo. E teve um retorno positivo, assim, na questão do rendimento escolar dos jovens envolvidos? Melhorou? Eles ficaram mais engajados? Agora eu acho que deu aquele estalo, né? Agora eles vão ter que ver a necessidade deles estar no colégio. Porque no nosso caso, a nossa comissão técnica, ela é composta por 4 treinadores. A gente fez isso para poder justamente a gente poder controlar todas essas situações. Então, eles já perceberam que com a gente não tem meio termo. Ou vai estar no caminho certo ou não vai estar jogando. Então, se o sonho deles é jogar, então eles têm que seguir o caminho certo. E tem que estudar e ter boas notas e passar de ano. Porque senão a próxima edição já está definida, provavelmente vai ser em fevereiro do ano que vem. Depois que teve essa repercussão toda, a cidade está querendo participar. Então, a gente já sabe, eu vou participar, mas eu vou ter que estar estudando, eu vou ter que estar bem no colégio, porque senão meu pai, minha mãe, o meu responsável não vai deixar eu participar. Então, para nós, isso aí, o objetivo foi alcançado, e é o que a gente faz, que a gente está sempre falando. A gente queria trazer mídia positiva para a cidade, o nosso objetivo principal era esse. Claro que a gente quer ser campeão, claro que a gente quer ganhar o troféu, mas o nosso principal objetivo, o nosso trabalho é trazer a mídia positiva. Entendeu? E foi o que aconteceu. A gente trouxe para esses meninos, mostrando para eles a oportunidade de ter uma bolsa de estudo num colégio particular. De repente pode vir a acontecer isso. A oportunidade agora que eles vão para o Rio de Janeiro. Ele já teve como viajar, mas a maioria do time não foi. Então vai viajar. Alguns não conheciam a praia, vai conhecer a praia, vai conhecer outra cultura. Então o horizonte deles vai dar uma abertura, entendeu? Então pra gente isso aí é muito importante e muito gratificante. E você, Diego, é daqueles que estuda para jogar ou deixa tudo para depois dos estudos e vai pro campo? Não, eu estudo porque eu penso também no futuro, né? Porque se caso não dê certo no futebol, posso me tornar um servidor de outra área, dentro do esporte, mas então eu quero que seja dentro do esporte, mas se não der certo. Mas até para ser jogador tem que estudar, né? Gerenciar todo aquele dinheiro. Assim. Caso vai para outro país, não sabe falar a língua, né? Também, é verdade. E a expectativa do Rio de Janeiro? Você já conhece o Rio? Já conheço, já estive lá já. Já conhece? Gosta do mar? Fui na praia já. Fiquei 1 mês e 5 dias lá já. Jogando pelo um campeonato e fui fazer teste na base do Tigres também. E Glauber, assim, trabalhar com projeto social é difícil. Então, como que é para você? Aqui na cidade você tem muito apoio, consegue fechar parcerias? A nossa maior dificuldade é conseguir alguém para abraçar esse projeto com a gente. Inclusive na Taça das Quebradas, a gente conseguiu fechar, entre aspas, alguns apoios, mas chegou na hora H, nada. A gente não conseguiu receber nada e o que acontece? Tem umas 3 ou 4 pessoas que sempre estão com a gente desde 2002, que é o Roberto Medeiros, que sempre está ajudando a cidade, sempre ajuda com apoio, sem ganhar nada, ele tira do salário dele, está ajudando. A gente tem a Paty Oliveira, do Oficial São Sebastião também, que sempre ajuda a gente na questão que a gente precisa de entrar em contato com alguma pessoa. Como ela conhece muita gente na cidade, ela ajuda. O próprio administrador da cidade, ele esteve lá na final, ficou do meu lado, lá do lado da comissão técnica, no banco. Então essas pessoas ajudaram. Mas quem saiu perdendo, que eu acho, foi que falou que ia ajudar e não ajudou. Então hoje, essa mídia toda em volta dessa situação, a gente tem que batalhar dia a dia para a gente tentar convencer a pessoa de que vale a pena ajudar. Às vezes é pouco. Às vezes você precisa de uma quantia irrisória, que para um comerciante, para um empresário, não vai fazer diferença. Mas para a gente,
a gente juntando de pouquinho em pouquinho, faz uma diferença muito grande. A gente parava na estrada, os meninos vinham do jogo, professor, eu tô com fome. Aí a gente olhava no lado, vamos fazer o quê? Vamos encostar aqui 3 vezes, 4 vezes a gente encostou um ônibus, o pessoal vendendo fruta na beira da estrada. A gente pegou, vamos pegar aqui, me dá R$5, me dá R$10. A gente juntou ali, fez um cata-cata ali, vamos ali comprar um saco de laranja. Então isso aí são coisas que a gente não precisava estar passando, entendeu? A gente poderia ter esse apoio, mas a gente não tem, entendeu? Porque as pessoas acham assim, eu só vou te apoiar se o meu nome aparecer antes. Mas não existe, a gente tem que batalhar junto. Só que os comerciantes da cidade, eles têm que entender o seguinte: um jovem que a gente tira da rua é menos um que vai estar assaltando a loja dele. É menos um que vai estar lá na porta dele pedindo uma esmola, uma coisa, entendeu? É essa conscientização que a gente quer passar para os comerciantes. Até que ponto a sociedade é responsável, né, pelos jovens que produz? Às vezes a gente pensa assim, eu vou ajudar, mas se minha marca estiver estampada em tal lugar. Eu vou ajudar se você botar meu nome em tal site. Então, e o nosso objetivo? O nosso objetivo de vida, não como comerciante, não, é o nosso objetivo como pessoa. Que todo dia a gente escuta, vamos ajudar o próximo. Mas e até que ponto isso na prática é verdade? Porque chegar em casa e falar, eu vou ajudar o próximo, eu acho esse trabalho muito lindo. A gente cansa de escutar, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da prática, a maioria corre, entendeu? E ficam poucos. E aí é onde que é a nossa dificuldade. E o seu projeto envolve hoje quantas pessoas? Esse projeto da cidade é da seleção de São Sebastião. A gente tem um projeto particular, que a gente, inclusive, uma chácara cedida por um empresário da cidade. Qual o nome dele? Nazareno. Aí ele já cede essa chácara pra gente desde 2004. É o nome do projeto? O nosso projeto é São Sebastião Esporte Clube. Então, assim, a gente usa esse espaço para atender por volta de 80 jovens, de 7 até 17 anos. Então lá a criança chega lá, faz o esporte, e a gente tem um projeto um pouco diferente do convencional. A gente não tem a criança chega lá, professor, eu quero treinar. Tudo bem, então vamos treinar. Não, você não vai vir amanhã, então hoje você não vai treinar. Mas não, a gente quer aquela 1 hora que a criança está ali treinando, ela está ocupando a mente dela, ela não vai estar fazendo outras coisas que não deve, entendeu? Então o nosso projeto é um pouco diferenciado. Inclusive quem dá o treino lá é o Rodrigo, é um treinador que estava com a gente lá na Taça das Quebradas, que ajudou muita gente, que sempre está ao nosso lado aí também nos projetos. Então assim, a gente tem esse pensamento, a gente quer tirar essas crianças da rua de qualquer jeito, não interessa como que a gente vai fazer, interessa que o resultado final seja satisfatório. E quem tiver interessado em participar, é só chegar lá? Fica onde? Pode chegar lá na chácara Canto da Lua, no bairro São Francisco. Procura o Rodrigo às sextas-feiras à tarde, 3 horas da tarde. Só procurar o Rodrigo, falar, eu quero participar, quero jogar futebol, e será bem recebido, com certeza. E se não tiver lá, não tiver como ir lá, a gente está na Vila Olímpica também, lá tem um projeto social muito bom também, que a Vila Olímpica tem o futebol, tem natação, tem vôlei, tem outros esportes. E pode procurar a Vila Olímpica também, que as portas estão sempre abertas. Faz a inscrição e participa. O negócio é estar fazendo esporte. Então, Diego, conta pra gente como foi essa recepção de estrela do futebol. Foi uma recepção boa, né? Porque pegou a gente meio de surpresa. Porque quando acabou o jogo, nem estava previsto isso. Quando a gente estava voltando para casa, aí falaram pra gente que a gente ia ter um carro de som esperando a gente, o bombeiro para ir escoltando a gente até fazer uma volta na cidade, no centro, para mostrar que a gente foi campeão e que deu tudo certo. E você esperava isso? Já tinha dado no carro de bombeiro? Não, a gente ficou em cima do trio elétrico, né? E o carro de bombeiro ficou na frente, escoltando. Mas aí foi tudo como esperado. Como foi a emoção de ver a Senti comunidade? meio importante. Nunca tinha desfilado assim no meio da cidade, assim, né? E já estava previsto essa questão do trio elétrico? Já era? Não tinha como, porque era o campeão. Não tinha como saber. Não tinha, assim, previsto não, mas nos meus melhores sonhos já estava previsto, vamos dizer assim, entre aspas. Então a gente estava lá no campo,
calhou do administrador estar do meu lado na hora do jogo. Na hora que terminou, aí ele foi e falou pra mim: Glauber, vamos arrumar um carro de bombeiro e tudo, a gente marca pra amanhã. Aí eu falei: não, administrador, amanhã não, nós vamos fazer hoje. Aí ele foi, prontamente ele pegou o telefone dele, ligou pro coronel do bombeiro, pedindo autorização do carro. Aí o carro não tinha como subir os atletas no carro por causa da estrutura, tinha que ter montado uma estrutura. Aí eu liguei para uns amigos, o Fábio Corintiano estava fazendo uma propaganda na cidade no trio elétrico. Liguei para ele, falei: Fábio, eu preciso do carro do trio elétrico. Prontamente ele também atendeu a gente. Então, os atletas, quando a gente chegou no Morro Azul, na entrada da cidade, aí nós mandamos os atletas descerem do ônibus e aguardar. Vai vir um carro de bombeiro, vai vir o trio elétrico. Igual o Diego falou, foi uma surpresa para eles. Eles acharam que era mentira, eles não estavam acreditando. Não, você está mentindo, você está brincando, Eu falei: não, pode aguardar aí que vai chegar. Aí quando eles viram o carro de bombeiro chegando e o trio elétrico, a alegria foi sensacional. A gente rodou em todas as ruas da cidade. E a recepção muito grande, todo mundo aplaudindo, todo mundo agradecendo. Todo mundo esperando ele. Foi o que a gente falou, foi a realização de um sonho. Assim, eu acho que a gente chegou no auge. Por ser um projeto social, a gente chegou num patamar máximo, entendeu? Foi uma coisa... Eu acredito que eles nunca mais vão esquecer na vida deles, isso aí. Você acha isso também? Foi uma coisa e vai ficar marcada, né? Porque no dia do aniversário da cidade, a gente ser campeão de um campeonato que envolve toda a cidade do Distrito Federal, é uma coisa boa pra gente. E era seu aniversário também, né? Foi um presente, foi triplo, né? Aniversário da cidade e o meu aniversário, então assim, foi uma coisa que não tem como descrever, né? Foi uma emoção assim muito grande, então... E é uma coincidência, mas assim, uma coincidência não, é o destino. Eu vim do Rio de Janeiro, vim morar numa cidade que faz aniversário no mesmo dia do que eu. A gente faz um projeto social que a gente nunca imaginou, chega no final do campeonato com essa importância e consegue o título. Então, assim, é uma coisa que acho que nem história em quadrinho a gente não conseguia fazer uma coisa tão perfeita. Eu acho que... E foi uma vitória gostosa também, né? Nos pênaltis foi sofrido, mas foi gostoso. Gostoso quando acabou o jogo, porque o sofrimento foi grande, porque a gente abriu 2-0 na partida, aí eles fizeram 2-1, a gente fez 3-1, aí eles fizeram 3-2, 3-3, viraram para 4-3, aí no último lance da partida o Diego fez o gol de pênalti, empatou o jogo, a partida foi para as penalidades, aí a gente conseguiu converter, a equipe deles erraram um pênalti, aí se a gente fizesse a gente ganhava o campeonato, aí nós erramos também, aí teve mais um pênalti, eles erraram de novo, aí foi quando o goleiro chegou e falou assim: não, me dá esse negócio aqui que eu vou acabar logo com esse trem, vamos pra festa. Aí o nosso goleiro Gabriel teve personalidade, pegou a bola, bateu, fez o gol e depois foi só alegria. Mas durante esse processo o coração tava... A gente não sabia se o coração tava do lado esquerdo, tava do lado direito, ele tava tudo bagunçado. Tá. Então... E você quando fez o pênalti que empatou, como foi? Fiquei muito alegre, né? Porque foi tipo um motivo de orgulho pros meus pais que foram assistir o jogo. Porque o jogo tava meio que liquidado já, porque 4-3, jogando com acho que mais de 1000 torcedores a favor deles. O juiz, meio que, não vou dizer que o juiz mudou o resultado do jogo, mas o juiz tinha hora que não ajudava. Aí no último minuto fazer um gol de pênalti é inexplicável. Então tá, vamos para os nossos momentos de considerações finais. Glauber. A gente tem a agradecer ao Bruno, que é o presidente da CUFA, pelo convite e por ter tratado a gente tão bem lá. A gente está saindo da nossa cidade, a gente sabe que a gente estava em outra localidade, mas a gente foi tratado super bem. O Rafinha, que é o diretor social da CUFA também, é uma pessoa que fez questão de vir aqui em São Sebastião, conhecer a nossa realidade, conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa história. Então, assim, o Rafinha também é uma pessoa que a gente tem que agradecer. Agradecer ao administrador da cidade, o Valdir Cordeiro. Agradecer ao nosso apoiador, que é o Júlio César também. Agradecer ao Roberto, que gosta de ser chamado amigo de todos, que é o que ajuda a gente. A gente já falou a Paty Oliveira, o Oficial São Sebastião. Agradecer o S2 News
pela oportunidade de estar contando a nossa história, dando uma explanada, isso a gente nunca teve aqui na cidade, então assim, a gente agradece mesmo de coração. O nosso muito obrigado. E você, Diego, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria agradecer ao Glauber pela oportunidade que ele está me dando. Não só o Glauber, mas também os outros treinadores, que é o Rodrigo, o Thiago, que estavam sempre nos apoiando, nos dando aquela força. Porque todo mundo sabe que não é fácil. Porque perder o fim de semana deles com a família deles para estar lá com a gente no campeonato é porque gosta mesmo. Agradecer também minha família pelo todo o apoio que me deu. É isso aí. Acho que é isso aí. Obrigadão.